E olha, falando a respeito de café, nós observamos nas últimas semanas elevações para os valores no mercado físico brasileiro e também, no caso do Arábica, números bem mais interessantes para os negócios na Bolsa de Nova York. As posições de mais curto prazo estavam posicionadas acima de US$ 1,30 por libra-peso. Essa situação muda nesta semana, nós já vemos as posições de mais curto prazo abaixo de US$ 1,30. E para falar a respeito de mercado, se mudou alguma coisa no fundamento, nós vamos conversar agora com o Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, está aqui conosco já e fala aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, a respeito do que vem se posicionando no mercado de café Arábica. Carvalhais, sempre um prazer tê-lo por aqui. O que é que mudou nesses últimos dias nas negociações do café para mexer com os preços? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, na nossa opinião, não mudou nada, né, em termos de fundamentos. Você continua com a previsão de uma safra menor a ser colhida agora a partir de maio. As chuvas que vieram em dezembro, janeiro foi menos, fevereiro, e o que vier pela frente, só ajudaram a estancar as perdas. Não fizeram com que as perdas que nós tínhamos tido até então fossem recuperadas. E já tem vários agrônomos dizendo que isso afeta de algum jeito também a safra 22. A verdade é que essas inconsistências climáticas, essas irregularidades climáticas vieram para ficar. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos um inverno pela frente. Como é que serão as chuvas no segundo semestre? Elas vão ser boas, vão ajudar a nossa safra 22 ou não? E então esse equilíbrio precário que existe entre produção no Brasil e no mundo e consumo, vai continuar com uma espada em cima dos preços, em cima do mercado. Nós achamos que os preços devem continuar nessa base, não existe ninguém que possa ter certeza de nada. Agora, nessa última semana, o que aconteceu nesses dias foi grandes problemas aqui no Brasil políticos que fizeram com que o dólar desse uma disparada. As commodities fora do Brasil também, que vocês acompanham as outras também, tiveram uma alta, depois existe uma correção, e essa combinação do que acontece com o dólar, no caso do café, pelo Brasil ser o maior produtor e exportador do mundo, e também o que acontece no mercado internacional para outros commodities, acaba fazendo esse sobe e desce muito rápido. As informações crescem, mudam e chegam na mão da gente com uma rapidez impressionante, e é só quem fica na frente de uma tela acompanhando o que acontece em Nova York, o que acontece com o dólar, que percebe a rapidez com que as posições mudam. Né? Agora, em fundamentos, a nossa opinião é que continua a mesma coisa. O consumo vai bem, o consumo do Brasil e no mundo por uma época de pandemia. Ainda ontem a BIC divulgou os dados dela para o consumo no Brasil em 2020. O consumo brasileiro é o segundo maior do mundo e mostra que ele avançou em 2020. Quer dizer, com essa pandemia, com essa falta de renda no Brasil, com esse número de desempregados recordes que nós temos no Brasil, mesmo com tudo isso, o consumo de café cresceu. O que cresceu o consumo dentro de casa compensou aquele consumo que caiu no consumo que a gente chama de fora do lar, em restaurantes, bares, cafeterias e mesmo em hotéis. Portanto, o quadro para nós é o mesmo. Nós achamos que os preços devem ficar por aí e subindo. Agora, a oferta e procura vai comandar isso, e também a força dos fundos de investimento conforme eles investem na Bolsa de Nova York. Né? O mercado de café é um mercado menor que o mercado da soja, que o mercado do trigo, e isso faz com que esses grupos tenham mais força para dominar do que em mercados maiores como o da soja. Outra coisa é que no da soja nós temos como parceiro na produção os Estados Unidos, que tem muita força, é um parceiro importante para ajudar a sustentar os preços. No café, os nossos parceiros todos na produção são países bem mais fracos do que nós. E todos eles estão sofrendo os mesmos problemas climáticos que o Brasil, alguns até mais severos. Portanto, o quadro vai continuar de estabilidade com muito sobe e desce, mas a tendência dos preços é continuarem bons. Nós vamos colher uma safra de ciclo baixo ainda, né? Uma safra menor. Não se vê nenhum país do mundo que possa colher números tão significativos de café que compense o nosso. Por tudo isso, nós vamos continuar assistindo muita sobe e desce, mas os preços devem continuar bons. Carvalhais,
até você colocou, né, nós tivemos os números divulgados pela BIC, daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico como é que está o consumo no Brasil, mas ano passado o consumo interno no país ele veio para 21 milhões e 200 mil sacas de café, há um aumento no volume, é o segundo maior consumo da história de café no país, aumentou o consumo e aumentou também a procura por cafés de melhor qualidade, algo que a gente vai falar ainda nesta edição de Agricultura BR, que está trazendo um especial também para falar a respeito de café. Mas Carvalhais, a respeito do que aconteceu nessa semana, você lembrou muito bem, né? Nós tivemos ali, vou colocar o termo, né, que nós estamos usando internamente aqui no Canal do Boi, nós tivemos uma bagunça política aqui no Brasil, né, e isso acabou gerando impactos sobre a expectativa de mercado, da economia, a bolsa caiu, o dólar disparou, hoje que nós estamos vendo as coisas começarem a se arrumar, ou pelo menos ter um entendimento sobre essa nova realidade. Dá para dizer que aqui no Brasil, para o preço pago ao cafeicultor, Carvalhais, a alta do dólar acabou compensando essas quedas que nós vimos durante essa semana para o Arábica em Nova York? Olha, as mudanças são muito rápidas no decorrer do próprio dia, com o dólar e com a bolsa, né? Então você nota que muitas vezes que quando o dólar sobe muito, derrubam a bolsa. Eles sabem que o Brasil, como maior produtor, o produtor aqui dentro vai receber mais reais pelo mesmo valor em dólares, eles derrubam. Mas, por outro lado, o cafeicultor brasileiro aprendeu isso. Quando o mercado dá uma barrigada, seja em reais ou mesmo lá fora, ele para, ele sai dos negócios e aguarda um outro momento bom. Ele percebeu que essa volatilidade vai continuar. Então, mesmo durante um dia, de manhã e à tarde, você nota uma diferença de preços e uma diferença de vontade dos compradores de café. Agora, é muito importante frisar que o mercado é comprador. O mercado precisa de café aqui no Brasil, tanto para o consumo interno como para a exportação. Existe pouco café na mão de produtores em relação à demanda no Brasil. E os produtores que têm esse café ainda, eles vendem naquelas horas em que a alta do dólar coincide com um momento melhor em Nova York, e eles conseguem 10, 15, 20 reais naquele momento a mais por café. Isso deve continuar. Nós temos que lembrar isso. Quem tem café ainda nessa altura do ano, o produtor que tem, está melhor capitalizado, está melhor estruturado. Aqueles que estavam com mais necessidade já venderam esse café. Né? E quanto outra coisa também, a gente sente dos cafeicultores muita insegurança quanto ao tamanho dessa safra. Eles percebem que vai depender muito de como os frutos encheram agora nessas chuvas, mas todos eles contam com uma quebra importante. E eles também começam a ficar preocupados com o que vai acontecer com a safra do ano que vem. Eles não sabem o que vai acontecer, eles dependem do clima para a próxima safra também. Tudo isso faz com que eles vendam com muita cautela o café que eles têm. Outra coisa que o mercado não comenta muito ainda, mas que a gente nota que cresce ano a ano, é a tendência dos cafeicultores de diversificarem a sua produção. Como o Brasil não depende mais só de café como dependia há 60 anos atrás, hoje eles têm alternativa na soja, no milho, agora com esse trigo que estão com essas novas variedades para o cerrado. Então, esses cafeicultores que têm áreas planas e principalmente irrigadas, a gente nota uma diversificação. Então, a tendência de crescer a produção brasileira nos próximos anos vai depender muito do preço, porque o cafeicultor também começa a perceber que é mais seguro ele não depender de um único produto, né? O pessoal que está na montanha, o pessoal que tem áreas menos planas, não tem dificuldade com grãos, mas a gente nota alguns deles também diversificando para frutas. Então, a tendência vai ser cafeicultores mais diversificados no futuro e, portanto, mais sólidos para vender o café no momento que eles considerarem melhor para eles. Estendendo um pouco, Carvalhais, com a nossa entrevista, até porque na semana passada nós conversávamos sobre o assunto de capacidade de investimento da cafeicultura com alguns diretores da Sincal, aqui no Agricultura BR. E o que nós temos observado, quando comparamos a capacidade de investimento do cafeicultor com a capacidade do sojicultor, do produtor de gado, né, no caso, quem trabalha com a bovinocultura de corte, essa capacidade de investimento da cafeicultura brasileira, do cafeicultor, é menor porque ele vem sendo achatado, de certo modo, nos últimos anos, e agora começa a ter uma situação melhor. Hoje, esse cafeicultor teria, no seu entendimento, capacidade de reinvestir para ampliar essas áreas ou produtividade?
O Brasil é um país continental e o tamanho dos cafeicultores varia muito, né, na própria região. Então, você nota cafeicultores com capacidade de investimento e outros não. Isso que você falou é muito importante, porque quando a gente nota analistas, às vezes, quando dá um pico de mercado e tem um preço melhor, dizendo que aquele preço é muito bom para o cafeicultor, ignorando todo o prejuízo que ele teve para trás e o prejuízo que pode vir para frente se por acaso tivermos mais problemas climáticos. O cafeicultor está realmente preocupado com isso. A capacidade de investimento dele não é grande. Nessa situação do Brasil, não é fácil conseguir bons financiamentos. Então, tudo que ele faz é com cuidado. E também isso, ele começa a perceber que para ele é melhor ele estar mais diversificado e não ficar na mão de um único produto. Né? Todas essas variáveis, nós vamos ver qual é a resultante que nós vamos ter para isso lá na frente. Mas nós não acreditamos que o Brasil vá crescer na produção na mesma velocidade que o mundo precisa. Nós somos o país mais estruturado na produção de café, tendemos a ter sempre uma produção muito importante, mas quem contar com grandes avanços na produção brasileira pode ter uma surpresa. Eu digo pode, porque não dá para ter certeza do que exatamente vai acontecer. Mas que a gente nota um número importante de cafeicultores pensando seriamente em diversificação, nós notamos sim. Eduardo, agora sim a última pergunta para você. Você percebe hoje na cafeicultura, no comportamento de comercialização do cafeicultor, assim como nós estamos vendo com outros produtos brasileiros, como boi gordo, como soja, a negociação, a comercialização antecipada, um pouco mais segura, praticamente da mão para a boca, aproveitando, usar essa expressão, da mão para a boca, para aproveitar melhores valores, no caso, para o café? Acontece e é natural que aconteça, porque são tantas incertezas no mundo, na economia do Brasil, na economia mundial, na política aqui e lá fora também, que deixa muito difícil tomar uma decisão sobre um contrato que vai ser executado daqui a um ano ou dois. Então, o cafeicultor, que já é conservador por natureza, ele tá inseguro. É natural que fique. Quanto é que vai valer o dólar daqui a um ano? Porque ele fecha contratos em reais. Como é que vai ser o clima daqui até lá? Politicamente, como é que vai estar o Brasil daqui a um ano? Tudo isso são variáveis e que a cada ano se mostram mudando com mais rapidez. Fica difícil, então, para o cafeicultor fazer essas coberturas, principalmente porque o cafeicultor não tem a sofisticação que pode ter um trader, um comerciante que fica na frente de uma tela, assistido por outros técnicos também, fazendo vários tipos de cobertura. Isso é muito difícil de fazer. Então, ele está indo, sim, com calma, com muito cuidado e bastante preocupado. Aliás, não existe ninguém no mundo que, no momento, não esteja preocupado com o rumo dos negócios. Né? Tá certo, Carvalhais. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde a você. Boa tarde.